Mateus capítulo 8, a partir do verso 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e ao outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Tu és bom, Deus, Tu és maravilhoso, Tu és um Deus cheio de graça e de bondade, um Deus que perdoa pecados, um Deus que faz uma aliança inquebrável, uma aliança eterna com aqueles que Te buscam, com aqueles que clamam e se apegam ao Teu Filho Jesus Cristo, o único autor e consumador da fé. Pai, que o Senhor fale às mentes, aos corações dos ouvintes do programa Palavra Verdadeira nessa tarde de sábado. Que o Senhor se revele, que o Senhor se mostre, traga edificação sobre aqueles irmãos que já confessaram a Ti, ó Deus, como o autor e consumador da sua fé, aqueles que nos escutam nessa tarde, ó Deus, e faz uma aliança com aqueles que ainda não têm, ó Deus, a oportunidade de estar na morada celestial após a morte, mas que precisam ter um encontro genuíno contigo em vida e precisam professar o Teu nome para que o Senhor venha, ó Deus, faça morada em sua casa e os abençoe com a salvação, com a justificação, com a santificação e a adoção, ó Pai, que o Senhor tem dado esses privilégios àqueles que, ó Pai, recebem vida o Teu Filho Jesus Cristo. Faz o Teu reino avançar, abençoa todos os ouvintes com a Tua bênção, Deus, ó Pai, da compreensão e entendimento do texto sagrado. Nós assim Te oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Meus amados irmãos, ouvintes do programa Palavra Verdadeira, eu quero começar essa mensagem afirmando algo à luz das Escrituras, que Deus, Ele perdoa. O Deus e Pai de nossas vidas, Ele quer ter um relacionamento íntimo comigo e com você, mas se faz necessário nós recebermos a graça e a paz que excede todo entendimento por intermédio da pessoa de Jesus. Interessante, no livro de Neemias, capítulo 9, versículo 17, é comprovado a existência de um Deus perdoador. A parte final do verso diz: mas Tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso, um Deus misericordioso, muito paciente e cheio de amor. O nosso Deus é um Deus extremamente paciente, longânimo, benigno. É um Deus que não tem prazer na morte do ímpio. É um Deus perdoador. É um Deus que não deixa os pecados impunes de ninguém, sem que a sua justiça seja satisfeita. Gálatas 6:8, a parte A, diz o seguinte: quem semear na carne colherá corrupção, colherá
destruição, mas aquele que semeia no Espírito colherá a vida eterna. Ou seja, aqueles que semeiam na carne colherão nessa vida presente ainda uma morte espiritual. Aqueles que não se arrependem, aqueles que não se voltam para Deus através da pessoa de Jesus. Como o pastor Timothy Keller disse, Deus perdoa, mas também é tão santo que não pode deixar a injustiça e a maldade passarem desapercebidos ou sem punição. Pensando acerca dessa verdade, que o nosso pecado não ficará sem castigo, pois segundo Paulo em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Mateus vai nos apresentar Jesus, o Messias de Deus, tendo misericórdia e curando um paralítico, um homem com uma doença incurável para a medicina da época, estando à beira da morte. Aconteceu que um oficial romano que tinha fé em Jesus de Nazaré tinha tamanha fé que rogou por seu escravo doente que ficou curado. Diante disso, podemos declarar nessa tarde: a fé no nome de Jesus traz cura ao pecador. A fé no nome de Jesus traz cura ao pecador. Como podemos provar? Como podemos vislumbrar, observar isso, que a fé no nome de Jesus traz cura ao pecador? Em primeiro lugar, porque Jesus é misericordioso. Os versos 5 a 7 dizem: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. O texto diz que logo que Jesus entrou em Cafarnaum, foi na direção dele um centurião, um oficial militar romano, que comandava, segundo alguns estudiosos, entre 80 e 100 homens, para pedir em favor do seu escravo. Ele jazia paralítico, acamado, e estava numa situação bem complicada de saúde. Provavelmente no estado terminal. O seu quadro de saúde era gravíssimo. O que podemos afirmar aqui é que Jesus tinha poder para curar tanto a doença física daquele homem, como espiritualmente aquele homem. O texto logo em seguida vai dizer que Jesus teve misericórdia daquele escravo. E eu quero afirmar algo interessante nessa tarde. Você preste atenção, ouvintes do programa Palavra Verdadeira. Eu quero dizer nessa tarde que a pior doença não é a física, que pode levar a óbito e pode levar a pessoa a morrer, terrenamente falando. Não, mas a Bíblia fala de uma segunda morte, a morte espiritual, que pode gerar tormentos e dores eternas, conscientes para sempre. Nós, como protestantes e evangélicos, nós não acreditamos no sono da alma, que a alma ela dorme, que a alma ela adormece, não, mas é que ela já goza. Se nós morrermos com Cristo, ela já goza da presença parcial de Cristo, com alegria, com gozo no nosso coração. Jesus, certa feita, ao lado de dois malfeitores, um se arrependeu perto da sua morte, e o outro ainda continuou endurecido. E ele disse àquele que se arrependeu, fitando os olhos nele, disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Hoje, naquele dia, a alma daquele malfeitor, daquele criminoso, já estava de forma parcial se alegrando na presença de Cristo. Agora, de igual modo, aqueles que morrem sem Cristo, infelizmente já gozam na alma os tormentos iniciais, parciais, que vão gozar desses sofrimentos por toda a eternidade, quando Jesus voltar e ele vai ressuscitar.
tanto ímpios como crentes, aqueles que foram salvos nessa vida por Ele. E Ele lhes dará um corpo, os crentes, Ele lhes dará um corpo semelhante ao dele. E aos ímpios um corpo que vai ser por toda a eternidade castigado, em tormentos. Essa é a realidade que muitos pregadores hoje, eles têm deixado de falar. Talvez pensando pelos seus interesses próprios, mas nós estamos afirmando aqui que o inferno, ele é real. E Jesus, ele ensinou mais a respeito do inferno do que propriamente dito do céu. Então Jesus, ele veio trazer uma mensagem de arrependimento e de fé direcionada na sua pessoa. De sorte que Jesus, ele derramou seu sangue por pecadores indignos da justiça de Deus. Pecadores carentes de sua graça. Pecadores salvos por sua graça. Graça essa graciosa, graça essa dadivosa, graça essa imerecida, que Jesus estava disponibilizando àquele centurião e ao seu servo. Graça perdoadora física, espiritualmente libertadora. Aqueles que estão em Cristo, eles são livres. Aqueles que estão em Cristo gozam de uma liberdade, não a liberdade meramente física, mas espiritualmente renovadora. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus por isso. Essa dádiva, ela foi nos dada na cruz do Calvário. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças físicas, espirituais. Ele derramou na cruz do Calvário o seu perdão para todo aquele que cresce no seu nome. Deverá todo aquele crer então somente no nome de Jesus, e este será salvo. Esta graça está disponível hoje, nessa tarde, a você mesmo que me escuta nesse momento. Se entregue a Cristo, se apegue à cruz de Cristo. Cristo é tudo que nós temos, com Ele nada, com Ele não temos falta de coisa alguma, absolutamente não. O salmista, ele expressou no Salmo 23, o versículo 1, essa verdade dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Jesus é o Senhor da sua vida? Jesus, ele é o pastor da sua vida? Se sim, nada lhe faltará, porque tudo fora de Cristo não é coisa alguma. Nós temos tudo em Cristo, Ele é tudo em nós. É por Ele que nós vivemos e respiramos e resistimos. É por intermédio da pessoa bendita de Jesus Cristo. Estamos afirmando que a fé no nome de Jesus traz cura ao pecador. Como podemos provar que a fé no nome de Jesus traz cura ao pecador? Em primeiro lugar, vimos porque Jesus é misericordioso. Em segundo lugar, porque Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. Lincoln, ele vai dizer que Jesus, ele é o todo-poderoso da terra. Não há centímetro da face da existência humana que Jesus não diga: Ele é meu. Então, esse homem de Deus, ele afirmou algo interessante acerca da pessoa de Cristo, porque Deus lhe deu todo o poder e toda a autoridade. E no século XVIII, o evangelista, George Whitefield, fez a seguinte oração. Ele fez a seguinte intercessão: Deus, dá-me uma humildade profunda, um zelo bem direcionado, um amor ardente e um olhar determinado. E deixe então que homens ou demônios deem o pior de si. Essas qualidades que George Whitefield pediu em oração a Deus, Jesus, ele presenciou ou ele vivenciou isso na sua vida terrena. Jesus tinha essas qualidades em demasia, ele era perfeito, em abundância na sua vida. Jesus respondeu o pedido de socorro daquele centurião pelo seu servo com humildade, pois Jesus tinha toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus, sendo judeu, ouviu um oficial romano. Percebam quão misericordioso ele era. Aquele oficial romano reconheceu a sua indignidade diante
de Jesus, respondendo: Senhor, não mereço receber-te debaixo da minha casa. Perceba a demonstração e reconhecimento daquele oficial que tinha um pensamento de indignidade diante de Jesus. Ele reconheceu isso. Jesus, ele demonstrou um zelo extremamente direcionado naquela ocasião por aquele homem enfermo. Jesus confirma o seu amor pelos que estão sofrendo, por suas atitudes de misericórdia, com um olhar de compaixão. O único homem que soube o que foi padecer, o único homem que ele sofreu com a situação de uma prostituta que estava para ser apedrejada. Ele sofreu com a situação de leprosos, cegos de nascença, paralíticos e pessoas possuídas por demônios. Jesus, tendo toda a autoridade nos céus e na terra, se sensibilizou, se comoveu com as mais caóticas circunstâncias humanas. E o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 2, 8 a 11: e sendo encontrado em figura ou em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Em Lucas 7,6 vai dizer, parafraseando, que Jesus interrompeu a sua viagem para atender aquele pedido de ajuda. O centurião disse: Jesus, o Senhor, com uma palavra e o meu servo será curado, demonstrando uma fé operosa, atuante. Aquele centurião, ele foi do pensamento intelectual da sua mente para uma demonstração de atitude e de ação e de atos que demonstraram uma fé na pessoa de Jesus Cristo. Em outras palavras, o centurião confiava que Jesus pudesse curar à distância por meio de uma só palavra. Ouvinte do programa Palavra Verdadeira, pergunto a você: a quem você tem confiado? Quer dizer a você que somente e pelo nome de Jesus você pode ser curado. Creia nele, espere nele, ponha a sua confiança tão somente nele. Aquele centurião precisava falar somente uma palavra aos seus servos e eles obedeciam. Ele creu que Jesus tinha uma autoridade superior à dele, ainda maior, até mesmo sobre a criação. Esse é o próximo ponto para concluirmos a mensagem, que eu peço que você, por favor, continue prestando atenção. A fé no nome de Jesus, ela traz cura sim ao pecador. E como podemos provar que a fé no nome de Jesus traz cura ao pecador? Em primeiro lugar, vimos porque Jesus é misericordioso. Em segundo lugar, porque Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. Por fim, porque Jesus é a fortaleza da fé. Então, por fim, nós estaremos afirmando que Jesus, ele é o baluarte, ele é o castelo forte, ele é a torre de sustentação de todo aquele convertido, de todo aquele que é redimido mediante o seu sangue precioso. E no fim desse texto, no versículo 10, ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Que fé é esta, né, irmã Armânia? Que fé é essa deste oficial romano? Jesus não encontrou entre o povo de Israel, entre os judeus da época, uma fé em demonstração à sua pessoa, como este homem direcionar sua fé a Jesus. Ouvinte, Jesus ficou muito admirado, diz o texto, né? Ele ficou muito entusiasmado com a fé do centurião em sua pessoa, a confiança que ele depositava em sua pessoa. Em nenhum momento entre os judeus Jesus encontrava uma fé superior à do centurião. O centurião
foi outrora totalmente incrédulo referente às coisas concernentes ao reino dos céus, mas agora ele crê na fortaleza, no baluarte de sua fé. Ele creu no Senhor Jesus Cristo. Eu te digo nessa tarde, crê em Jesus nessa tarde e será salvo você e a sua família. Você receberá uma nova vida nele, terá a bênção da justificação, ou seja, será livre da condenação eterna. Paulo disse em Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Um homem sem Jesus não goza de relacionamento com Deus. Um homem sem Jesus não tem paz com Deus. Só a paz que excede todo entendimento daqueles que recebem a Jesus, Jesus como único mediador, único suficiente Salvador, Jesus como único intercessor da sua vida juntamente ao Pai, onde Ele está à sua destra intercedendo por aqueles que creem no seu nome. Um homem desgarrado, como ovelha sem pastor. Muitos estão por aí fora desgarrados, precisando de um amparo, precisando serem limpos, ter os seus pecados perdoados, somente por intermédio de Jesus. E Jesus vai dizer, eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Alguns estudiosos vão dizer que Jesus tinha em mente um banquete messiânico na salvação no céu, para aqueles que haveriam de crer nessa vida. Antes da fundação do mundo, haveriam de crer na sua pessoa. Mas em oposição a isso, para os súditos do reino, para os filhos do reino, aqueles descendentes de Israel, que supunham que sua herança lhes garantia um lugar no banquete, eles seriam colocados fora, nas trevas. Jesus ensinou aqui acerca da realidade do inferno, um destino após a morte para os ímpios, um lugar onde há choro e ranger de dentes. Ouvintes do programa Palavra Verdadeira, somente em Jesus nós temos a vida eterna, em plena alegria com Jesus no paraíso. Sem Jesus há apenas sofrimento no porvir. Naquele grande dia e temível dia do Senhor, ninguém escapará. A palavra diz que de Deus ninguém zomba. Disse Deus, o que a gente plantar nessa terra, o que a gente semear na carne, o que a gente semear no Espírito, certamente um dia todos iremos prestar contas diante do tribunal de Cristo. Então, nessa tarde, eu quero lhe fazer um convite que Jesus pôde também apresentar, sem dúvida, àquele centurião, a crença, a fé, a confiança nele mesmo. E o texto ele termina dizendo no verso 13, então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado, foi restaurado, foi restabelecido. E nessa tarde você pode ser restaurado, você pode ser restabelecido. Eu quero concluir te perguntando nessa tarde se você quer ter todos os seus pecados perdoados. E mais, se você quer receber a vida eterna em Jesus Cristo, se sim, faça essa oração comigo nessa tarde. Eu confesso que sou um pecador e creio no nome de Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador.